Olá, eu sou Júnia Lemos do canal História com Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre feudalismo. Eu quero dar continuidade ao nosso estudo. Nós fizemos já 2 estudos de feudalismo. Nós falamos sobre o surgimento e no outro nós falamos sobre as cruzadas. Hoje eu quero conversar então sobre a formação da igreja. Como que a igreja católica, a igreja cristã católica vai se tornar tão forte na Idade Média? Vai se tornar a instituição mais importante da Idade Média. Mas antes da gente ver isso tudo, nós temos que voltar um pouquinho na história. Vamos voltar em Roma Antiga, vamos lembrar como que os cristãos eram tratados em Roma Antiga, né? Na Roma Antiga havia muita perseguição dos cristãos, não é isso? Eles serviam de entretenimento para o povo, né? Para a plebe. Lembram da política de pão e circo? Nós vamos ver aí, ó, que eles colocavam os cristãos no Coliseu, né, para serem devorados por animais, ou para que esses cristãos lutassem com animais também, né, e com gladiadores. A situação do cristão era extremamente complicada, né? E como que o cristianismo chega até Roma? Nós temos que entender que Roma era um império gigantesco, né? E quando eles expandem para o Oriente, o que acontece? Eles vão tomar contato com o cristianismo. E esse cristianismo chega então até a Europa. Vamos ver que vai chegar um momento que o cristianismo começa a se firmar como religião. Por quê? Nós vamos ver aí que grande parte de políticos, pessoas importantes, né, familiares de líderes políticos já estavam se convertendo ao cristianismo. E no meio dessas conversões, nós vamos ter a conversão do Constantino, né? Quem é Constantino? Constantino foi um imperador romano, né, que governou de 288 a 337 depois de Cristo. Ele se converte ao cristianismo e vai criar um édito que a gente vai chamar Édito de Milão, em 331 depois de Cristo. O que esse édito, esse conjunto de leis, né? O que essas leis que ele estava criando determinavam? Determinava o fim das perseguições aos cristãos e que o Império Romano tornava-se neutro em relação a credo religioso. Isso é um ponto muito importante para o cristianismo. Ou seja, nós vamos ver aí que as perseguições elas vão diminuir, né? E depois de Constantino, outro imperador vem aí fortalecendo ainda mais a questão da igreja dentro de Roma. Nós vamos ver que o imperador Teodósio, em 380 depois de Cristo, vai criar também um édito, né, que é o Édito Tessalônico, no qual o cristianismo vai se tornar a religião do Estado, abolindo todas as práticas politeístas. E ele vai acabar também fechando os templos pagãos. Agora vai acontecer o contrário, né, gente? Antes tinha uma perseguição aos cristãos, agora nós vamos ver uma perseguição a quem acredita no politeísmo, né, que são os chamados os pagãos. Então começa a ter uma perseguição muito forte com relação a eles. E quando o Império Romano entra em crise, o cristianismo católico, né, que a gente chama hoje de católico, mas o cristianismo romano vai ser a única coisa que vai se manter firme e não vai cair, né? Pelo contrário, vai se fortalecer cada vez mais. Com a queda do Império Romano, o cristianismo então se mantém e se mantém em Roma. Mas agora como que ele vai se tornar tão forte? Vamos começar a ver aí, né? Ele já está forte, mas como ele vai se fortalecer ainda mais? Então, vamos caminhar mais para a gente ver como que a igreja se fortalece. Nós vamos ver aí que no século 8 depois de Cristo, o rei carolíngio Pepino o Breve, ele tinha esse nome, gente, de Pepino o Breve, por quê? Porque ele tinha baixa estatura, tá? O Pepino o Breve, ele está governando o Império Carolíngio, que corresponde à Europa Ocidental e à Europa Central. O que acontece? Ele vai sofrer um ataque de um povo bárbaro chamado de Lombardos. Os Lombardos, eles tinham esse nome porque eles tinham barbas longas, né? Significava homens de barba longa. E eles vinham da Europa setentrional. Vocês vão ver aí no mapinha aí. E eles começam a atacar o território do Pepino Breve, né? Pepino Breve, ele não tinha ainda um exército suficientemente forte para
lutar contra os lombardos. O que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda à igreja. A igreja nessa época já está forte, ela já tem, não tão forte como ela vai ficar, mas ela tem dinheiro, ela tem condição de mandar um exército para ajudar Pepino Breve, e vai ser feito um acordo entre Pepino Breve e a igreja. A igreja manda a ajuda, em troca o Pepino Breve vai dar à igreja 1/3 das terras da Europa Central. Ó, começamos a entender como e por que a Europa vai ter tanta terra aí na Idade Média, né? Que geralmente a gente não para perguntar, para pensar como que a igreja passou a ter tanta terra. Mais para frente, para continuar seu controle sobre a região, a Igreja Católica vai nomear o filho de Pepino Breve, ou Carlos Magno, né, como imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Essa nomeação dele aí como imperador acontece em 800 depois de Cristo, né? E o que é Sacro Império Romano Germânico? Sacro vem de sagrado, né? O território sagrado, o território que pertence à igreja. E esse Sacro Império Romano Germânico, ele vai durar de 800 a 1806 depois de Cristo, com as invasões napoleônicas. Então, é um império que vai durar muito tempo. Inclusive, gente, ele é citado pelo Hitler, né? Quando Hitler quer construir o Terceiro Reich, o Terceiro Império, ele faz referências aí ao Primeiro Reich. O que seria o Primeiro Reich, então, para ele? Seria esse período aí que nós estamos estudando aí, ó, né? Da formação do Sacro Império Romano Germânico, né? Que vai até 1806, que eu acabei de falar para vocês, de 800 a 1806. E o Segundo Reich vai de 1871 a 1919. E o Terceiro Reich seria o que ele iria criar, se ele terminasse a guerra como vitorioso. Então vocês entenderam o que é o Primeiro Reich que o Hitler tanto falava? É esse império aí que está sendo formado pela igreja, né? Quando ela nomeia Carlos Magno, passa a ter muita terra, eles passam a ter controle da região. E agora a igreja, já fortalecida e tudo mais, ela começa a dividir aí o clero em dois, né? Primeiro nós vamos ver o alto clero. O alto clero é formado por cardeais, bispos, arcebispos, sacerdotes de famílias ricas, né? Vamos supor que eu sou o segundo filho de uma família e eu não herdei toda a fortuna, mas sou uma pessoa de condição, venho de uma família de condição financeira interessante, né? Boa. O que acontece? Eu vou entrar para esse alto clero. O alto clero, ele tem acesso à leitura, tem acesso a estudos, tem acesso às bibliotecas, né? Ele não fica direto com o povão, com a massa. Já o baixo clero, nós vamos ver aí que eles vinham de famílias humildes e eles é que tinham contato direto com o povo, né? Eram os responsáveis por pegar as palavras da Bíblia, né, e levar até o povo, de uma forma que esse povo entendesse o que estava sendo pregado, né? Lembrem, o homem desse período da Idade Média, ele é um homem, que nós já falamos, ele é analfabeto, ele não tem acesso à leitura. Quem é que vai levar a ele um conhecimento? Vai ser esse homem aí, que faz parte do baixo clero, geralmente vindo de famílias mais simples, mais pobres. Ele que vai estar próximo aí ao povão, à massa. Só que nós vamos ver que nem tudo serão flores para a Igreja Católica, né? Em 1054 vai acontecer o grande cisma. O que é o grande cisma? O racha da Igreja Católica. A igreja vai se dividir em duas. Nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede em Roma, que fala o latim, de um lado, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né, em Constantinopla, na Turquia, cuja língua falada é o grego, né, será o grego. Então nós vamos ver a igreja dividindo em duas aí. E por que tem essa divisão dentro da igreja? Essa divisão vai acontecer por causa de disputas eclesiásticas e teológicas, tá? Nós vamos ver que vai chegar um momento aí em que os dois grupos, eles não vão compactuar com o mesmo pensamento. Dentro dessa divisão de pontos de vista, a Igreja Ortodoxa se mantém herdeira do mundo clássico, né? Então ela preza aquela cultura clássica. Já a Igreja Católica Romana, ela se aproxima da cultura bárbara.
nós vamos ver então essas diferenças aí e outras mais que eu vou estar citando. A Igreja Católica Ortodoxa, ela é chefiada por um chefe secular. O que é isso? É o que a gente chama de cesaropapismo, né? O líder político é também o líder religioso da Igreja Ortodoxa. Então ele tem essas duas funções. E, como eu falei, a ortodoxa continua em Constantinopla. E ela questiona muito também o papel do Papa. A ortodoxa não vê o Papa da mesma forma que a Igreja Católica Apostólica Romana vê, né? A Igreja Católica Apostólica Romana vê o Papa como uma figura de santidade. A Igreja Ortodoxa não. Vê ele simplesmente, ele é um guia religioso e só. Além disso tudo, está surgindo dentro do Oriente várias formas de se ver Deus, né? Nós vamos ver surgir os monofisistas. O que os monofisistas acreditam? Eles acreditam em Cristo como espírito. Ele é espírito, ele não é homem, tá? Ele não veio como homem, ele é apenas espírito. Nós temos os arianos, que já diferenciam dos monofisistas. Eles acreditam que Cristo foi apenas um homem, não acreditam na santidade dele, não acreditam na Sagrada Trindade, né? Na Santíssima Trindade, eles não acreditam nisso, né? Tem esse nome por quê? Por causa do líder que chamava Ário de Alexandria, tá? E temos também os iconoclastas. O que são os iconoclastas? Os iconoclastas vão valer de versículos bíblicos para estar quebrando imagens de esculturas, né? Eles vão pegar muitos versículos bíblicos aí que questionam a questão de adoração de imagens e esculturas e vão colocar pau para quebrar aí dentro da igreja, quebrando várias imagens de santos e de divindades da Igreja Católica. Lembrem que isso que eu estou falando está acontecendo na parte oriental, tá? Na Igreja Católica Ortodoxa. Mas dentro da Europa Ocidental a situação vai ser complexa também. Nós vamos ver surgir seitas, religiões aí que vão fazer com que a igreja crie o Tribunal de Santo Ofício. O Tribunal de Santo Ofício vai ser criado em 1184, né, do século XII, aí, no sul da França, no Concílio de Verona. Vamos ver por quê? Eles querem investigar problemas internos que estavam acontecendo dentro da igreja. O Papa responsável aí pela criação desse Santo Ofício é o Gregório IX. E eles vão começar aí no combate às heresias. Heresia, o que é heresia? Heresia é aquilo que vai contra, né? Uma doutrina ou uma prática, uma teoria que vai contra algo que está sendo pregado. Ou seja, uma ideia, uma forma de pensamento que vai contra o que a Igreja Católica Apostólica Romana pregava. Dentro dos hereges que a igreja vai combater, nós vamos ver a seita dos cátaros, né? Os cátaros, eles criam muito no dualismo, que existe um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom é o Deus do Novo Testamento, o Deus mau é o Deus do Antigo Testamento. E eles vão se tornar muito fortes, principalmente no sul da França, numa região que nós vamos chamar de Alpe. E é por isso que é criado o Tribunal de Santo Ofício, né? Para poder vigiar, fiscalizar e ver o que esse povo está fazendo. Eles crescem de uma forma tão grande que começa a assustar a igreja católica aí, tá? Tem também os vandenses, né, que vão surgir de um comerciante chamado de Valdo, Pedro Valdo. Esse grupo é da Itália e condenava o luxo e as riquezas do clero católico e rejeitava a autoridade do Papa. Então vocês viram aí que dois grupos surgem na Europa Ocidental para fazer com que a igreja comece a fazer o Tribunal de Santo Ofício aí. E nesse caminhar que nós estamos vendo aí, né, das perseguições e tudo mais que a igreja está criando, nós vamos ver surgir aí em 1233 a Inquisição Oficial. Ela vai ser criada pelo Papa Gregório IX. Né? E esse Papa vai criar uma série de bulas, de leis, tá? Instalando o Tribunal da Santa Inquisição, o tal tenebroso Tribunal de Santa Inquisição. Vocês perguntem, professora, quem é perseguido?
que quem é perseguido é o herege. Quem é o herege? Herege é aquele que vai contra os dogmas da Igreja Católica. Então, qualquer pessoa que questionar os dogmas da Igreja Católica é considerado herege. Nós vamos ver uma perseguição muito forte aí, quando a gente estiver estudando renascimento artístico, né? Porque na hora que os cientistas, os pensadores, os filósofos começarem a pensar diferente da igreja, eles vão começar a ser condenados à fogueira, à Santa Inquisição. E quem é que tinha autorização para estar atuando nos interrogatórios e em todo o processo inquisitivo do Tribunal de Santa Inquisição? Nós vamos ver que serão os dominicanos, tá? Os dominicanos é que tinham autorização para... Os dominicanos é que tinham poder para torturar e reconhecer os crimes dos heréticos. Nós vamos ver, igual eu falei para vocês, várias pessoas irão ser levadas à fogueira da Santa Inquisição nesse momento. Existem vários filmes, né, que mostram isso, esse tipo de coisa. Então, como eu falei, todo aquele que pensar, que questionar os dogmas da igreja ou questionar algo que a igreja fale, essa pessoa vai ser condenada à Santa Inquisição. Então, aquilo que eu falei antes, que vai ser muito forte no Renascimento, né? Nós vamos ver aí, vai ser um dos pontos que vai fazer com que o renascimento artístico tenha um freio aí, né? Dê uma desacelerada, vai ser o Tribunal da Santa Inquisição. Todo mundo vai ter medo dele. Nós veremos aí que as perseguições, né, e os torturadores e tudo mais, eles vão começar a passar um pouco dos limites. E aí vai ser necessário que o Papa Clemente V, em 1311, determine quem é que tem direito de julgar e condenar e até torturar os hereges. Só os bispos diocesanos é que teriam direito de fazer isso, né, para evitar o excesso, né, de todo mundo naquela euforia de caça às bruxas. Muita gente não sabe, mas pessoas importantes foram vítimas, importantes da história, né, foram vítimas do Tribunal de Santo Ofício. Nós vamos ter aí o Galileu Galilei, né, que quase foi condenado à fogueira por causa da sua ideia de heliocentrismo, né? Quem mais? Nós temos aí o Giordano Bruno e a Joana d'Arc. O Giordano Bruno, pai da filosofia moderna, tanto ele como Joana d'Arc foram queimados em fogueiras na Santa Inquisição, né, por defender uma ideia que via contra o que a igreja pensava. A Inquisição, ela foi utilizada como uma ferramenta de controle pelos poderes régios, né? Alguns soberanos aproveitavam para se desfazer de inimigos através da Inquisição. No século XV e XVI, nós vamos ver que Portugal e Espanha vão ter instalados em seus países o Tribunal de Santa Inquisição, né? Aí a gente já está falando da Idade Moderna, já estamos fugindo um pouquinho da Idade Média, mas é só para a gente finalizar nosso assunto. Por que vai ser instaurado nesses dois países o Tribunal de Santa Inquisição? Nós vamos ver aí que é por causa dos muçulmanos, né? A Península Ibérica, ela tinha uma concentração muito grande de muçulmanos. Então, para tentar frear essa entrada e essa movimentação de muçulmanos dentro do país, nós vamos ver que vai ser criado o Tribunal de Santa Inquisição. E mais para frente, em 1545, o Concílio de Trento vai surgir aí, fortalecendo ainda mais e perseguindo ainda mais as pessoas, né? Esse Concílio de Trento vem aí muito forte devido à Reforma Protestante, mas isso nós vamos deixar para outra aula, quando a gente estiver falando já da Idade Moderna. Nosso foco aqui foi falar da Idade Média, foi o que nós falamos, da igreja na Idade Média, ok? E assim a gente termina mais uma videoaula de hoje, mais uma videoaula sobre esqueci. Feudalismo. A gente termina mais uma aula sobre feudalismo, ok? Então tá. Não deixe de curtir o canal, tá, gente? É importante para que a gente possa estar crescendo. Até mais. Tchau.